A poeira dançava em raios de luz pálida que filtravam pelas janelas empoeiradas daquela que os locais chamavam de a Casa dos Sussurros. Erguida em um platô isolado, a velha mansão de arquitetura gótica parecia um espectro de pedra, suas torres pontiagudas arranhando um céu quase sempre cinzento. Lendas sombrias e mistérios inescrutáveis teciam-se em torno de cada telha quebrada e cada gárgula que observava com olhos vazios. Muitos juravam ouvir vozes indistintas ecoando em seus corredores vazios, um coro de segredos antigos que se recusavam a morrer. Ninguém se atrevia a se aproximar muito depois do anoitecer, e mesmo durante o dia, os olhares lançados em sua direção eram carregados de temor e curiosidade mórbida. Foi para este cenário de sombras e sussurros que Ana, uma jovem de 20 e poucos anos, deparou-se. Seus cabelos castanhos, geralmente atados em um rabo de cavalo prático, estavam agora soltos e emaranhados pelo vento gélido da propriedade. Seus olhos de um azul penetrante refletiam não o medo, mas um ceticismo inabalável. Ana era uma pragmática nata, uma cientista por formação e convicção, que via o mundo através das lentes da lógica e da razão. Fantasmas, maldições e energias sobrenaturais eram para ela meros contos de fadas, resquícios de mentes supersticiosas e ignorantes. Sua única motivação para estar ali era puramente transacional: vender a propriedade. A mansão havia caído em seu colo como um presente indesejado, uma herança da tia-avó Amélia, uma figura distante e enigmática que morrera subitamente, sem explicação aparente, em circunstâncias que os poucos noticiários locais trataram com um estranho eufemismo. Ana, órfã desde cedo e marcada por uma série de tragédias familiares que preferia não revisitar, via na venda daquela casa a chance de se livrar de um passado pesado e, finalmente, iniciar uma nova vida, livre de qualquer vestígio de dor ou mistério. Ao adentrar a casa pela primeira vez, um calafrio percorreu sua espinha, mas Ana o atribuiu à corrente de ar gelado que irrompia por uma janela quebrada. O ar era denso, pesado com o cheiro de mofo, pó e algo mais antigo, quase metálico. Ela caminhou pelos cômodos vastos e escuros, seus passos ecoando na solidão. De repente, um rangido agudo vindo do andar de cima. Ana parou, atenta. A casa é velha, murmurou para si mesma, tentando abafar a pontada de desconforto. Mais tarde, enquanto tentava organizar alguns papéis na sala de estar, um livro que estava sobre a mesa de centro apareceu inexplicavelmente na estante. Ela piscou, confusa. Devo ter colocado lá e esquecido, concluiu, sua mente racional, buscando explicações lógicas para cada anomalia. Mas os sussurros, os sussurros. Eles eram mais difíceis de ignorar. Sons inaudíveis, como vozes abafadas pelo tempo, pareciam flutuar no ar, apenas fora do alcance de sua compreensão. Ana os descartou como o vento brincando com as frestas da casa. Ou talvez, a simples sugestão de sua própria mente cansada. Foi no escritório da tia-avó que as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Entre pilhas de livros empoeirados e objetos curiosos, Ana encontrou um diário antigo, encadernado em couro desbotado. As páginas amareladas estavam repletas de uma caligrafia elegante, mas trêmula. Ao folheá-lo, Ana sentiu um arrepio. A tia-avó Amélia parecia ter um lado que ela desconhecia completamente, um lado obcecado por uma presença maligna e um segredo familiar profundo que assombrava a linhagem há gerações. O diário falava de rituais, de sombras e de um fardo que Amélia carregava. De dentro das páginas, uma fotografia desbotada escorregou e caiu no chão. Ana a pegou. Era Amélia jovem, sorrindo de forma estranha, com um brilho nos olhos que Ana nunca havia visto. Mas não foi o sorriso de sua tia-avó que prendeu sua atenção. Atrás dela, na penumbra do que parecia ser um corredor da própria mansão, havia uma figura, sombria,
distorcida, quase um borrão, mas inegavelmente ali. Um calafrio correu por sua espinha, desta vez, não de frio. O ceticismo de Ana, tão arraigado, começou a vacilar. Na manhã seguinte, ao acordar, Ana viu. Na parede em frente à sua cama, arranhada com uma precisão assustadora, havia uma série de símbolos indecifráveis, como um aviso final, um enigma que a mansão parecia sussurrar diretamente para ela. Os símbolos na parede, antes meros rabiscos, agora pareciam pulsar com uma energia fria e ameaçadora, marcando o fim da pretensa paz de Ana. A entidade, antes uma sugestão sutil, decidiu abandonar o véu da discrição. Uma noite, enquanto Ana tentava ler o diário à luz bruxuleante de uma vela, a eletricidade da casa parecia falhar propositalmente nas horas mais inoportunas. A porta do quarto rangeu e se abriu lentamente, revelando não o corredor escuro, mas uma figura translúcida e distorcida, pairando à entrada. Seus olhos, ou o que pareciam ser olhos, eram covas escuras que pareciam sugar a luz do ambiente. Ana sentiu o ar rarear, um peso esmagador sobre o peito e um frio gélido que penetrava até os ossos. A aparição durou apenas segundos, mas o terror que infundiu foi eterno, gravando-se em sua memória como uma cicatriz. Objetos começaram a voar, portas batiam com violência e sussurros que antes eram inaudíveis agora se tornavam vozes claras, embora distorcidas, chamando seu nome, zombando de seu medo. A casa se transformara em um palco de horrores personalizados. Desesperada e sem mais para onde correr, Ana percebeu que seu ceticismo era um luxo que não podia mais se dar. Ela precisava de respostas. Em vez de fugir, a jovem mergulhou de cabeça na história da mansão, buscando em livros antigos, registros de propriedade e até mesmo em lendas locais, qualquer pista que pudesse desvendar o mistério que a envolvia. A pesquisa revelou um passado sombrio e violento. A Casa dos Sussurros tinha uma história manchada de sangue, traição e loucura. Séculos atrás, um de seus antepassados, um homem de nome Elias, conhecido por sua crueldade e ganância, havia cometido um ato terrível dentro daquelas paredes, um assassinato premeditado de um rival por terras e poder. A lenda local contava que o espírito de Elias, atormentado por sua própria maldade, havia se recusado a deixar a casa, amaldiçoando não apenas o local, mas toda a sua linhagem com sua presença maligna. A cada geração, a casa parecia atrair e amplificar a escuridão, culminando em tragédias inexplicáveis. O diário de tia-avó Amélia, antes um relato confuso de delírios, agora ganhava um novo e aterrorizante significado. Amélia havia tentado, em seus últimos anos, selar a entidade, usar rituais antigos para aprisionar Elias e libertar a família da maldição. Mas falhou. O diário revelava a causa do fracasso, uma traição. Alguém próximo a Amélia, talvez um parente, havia sabotado o ritual, seja por ignorância, medo ou malevolência. Isso explicava a morte súbita e inexplicável de Amélia e a fúria da entidade que agora se voltava para Ana. A conexão pessoal se tornou dolorosamente clara. A entidade não era apenas um fantasma errante. Era seu antepassado, Elias, e ele estava buscando vingança contra toda a linhagem, com Ana sendo o alvo mais recente e vulnerável. As ameaças se tornaram mais diretas, as visões mais perturbadoras. Ana via cenas do passado, fragmentos do assassinato, a crueldade de Elias, sua raiva ardente e sua sede de poder. A entidade começou a projetar medos íntimos de Ana, distorcendo sua própria imagem no espelho, sussurrando sobre suas falhas e perdas, corroendo sua sanidade. Em um momento de desespero, enquanto folheava o diário pela 100ª vez, uma página solta caiu, revelando um mapa rudimentar da casa com um X, marcado em um local obscuro do porão. A tia-avó Amélia havia deixado uma pista, uma chave escondida para deter a entidade.
A casa, no entanto, já havia se tornado uma armadilha. Portas se trancavam sozinhas, corredores pareciam se estender infinitamente, e as poucas janelas acessíveis se mostravam intransponíveis. Ana estava presa, e o tempo estava se esgotando. O segredo para sua libertação estava escondido, mas a entidade não a deixaria encontrá-lo facilmente. Com a respiração ofegante e o coração batendo descompassadamente, Ana desceu as escadas rangentes para o porão, guiada apenas pelo mapa rabiscado no diário. A lanterna em sua mão tremia, lançando sombras dançantes que distorciam ainda mais o ambiente já opressor. O ar era denso, carregado com o cheiro de mofo e algo mais antigo, algo que parecia impregnado na própria estrutura da casa. Finalmente, ela encontrou o local marcado com o X, uma parede falsa, habilmente disfarçada entre prateleiras empoeiradas. Com um esforço monumental, Ana removeu os escombros e revelou uma passagem secreta que levava a um aposento oculto, intocado pelo tempo. Dentro, o silêncio era quase palpável, mais pesado do que o do porão. O cômodo era pequeno e circular, as paredes cobertas por símbolos estranhos e enigmáticos, pintados com o que parecia ser sangue seco. No centro, havia um altar de pedra rústica e sobre ele um livro antigo, encadernado em couro escurecido e com páginas amareladas. Era o grimório de sua tia-avó, a chave para o ritual que poderia, finalmente, banir ou aprisionar Elias. Ana abriu o livro com mãos trêmulas, e as palavras, escritas em uma caligrafia elaborada, revelaram a natureza do sacrifício. Não sangue, não vida, mas a renúncia a um laço familiar significativo. Uma peça de herança, um objeto de valor sentimental inestimável que representasse a conexão inquebrável com sua linhagem. A entidade, sentindo a iminência de seu fim, intensificou sua batalha psicológica. Elias projetava visões vívidas e aterrorizantes na mente de Ana. Ela via sua mãe, seu pai e até mesmo sua tia-avó, em perigo iminente, gritando por ajuda, sofrendo em chamas infernais. A voz de Elias sussurrava promessas de tormento eterno para seus entes queridos se ela ousasse prosseguir. Você não pode me deter, Ana. Eu sou a sua linhagem, o seu sangue. Você me carrega dentro de si. Ele rosnava, tentando quebrar sua determinação, semear a dúvida em seu coração. Mas Ana, olhando para o grimório, compreendeu a verdade mais profunda. O sacrifício não era apenas para sua salvação pessoal, mas para quebrar o ciclo de dor e maldição que assombrava sua família há séculos. Era a chance de redimir a linhagem, de libertar não apenas a si mesma, mas também as almas de seus antepassados. Com um novo senso de propósito, Ana escolheu o objeto de sacrifício, o medalhão de sua mãe, um presente de infância que ela sempre carregava. Não era apenas um objeto. Era o elo tangível com o amor e a proteção que ela havia perdido e que agora precisava renunciar para salvar tudo. No clímax da confrontação, com o medalhão em punho, Ana começou o ritual. As palavras antigas ecoavam no aposento, e a casa pareceu tremer. A entidade se manifestou em sua forma mais horrenda, uma figura disforme de escuridão e fúria, seus olhos vermelhos brilhando com ódio puro. Uma explosão de energia sobrenatural irrompeu, ventos uivavam, objetos eram arremessados e o próprio ar se tornou eletrizado. Ana sentiu a força de Elias tentando invadir sua mente, mas ela resistiu, focando na intenção do ritual, na libertação. Então veio a escolha final, a parte mais difícil do ritual. O grimório não pedia a destruição de Elias, mas seu banimento ou a tentativa de compreensão e libertação de seu sofrimento. Ana, olhando para a figura contorcida e atormentada que um dia fora seu antepassado, viu não apenas o mal, mas a dor, o arrependimento preso em um ciclo eterno. Ela escolheu a libertação. Com um grito de determinação, ela invocou as palavras finais do ritual, não para aprisionar, mas para guiar. A figura de Elias se contorceu uma última vez, não em fúria,
mas em uma dor que parecia se dissipar lentamente, antes de se transformar em uma luz azulada que se elevou e desapareceu pelo teto. Exausta, mas vitoriosa, Ana emergiu da casa. A mansão, antes sombria e opressora, agora parecia em paz, banhada pela luz suave do amanhecer. O ar estava limpo, o silêncio era sereno, não mais carregado de sussurros. Ana decidiu não vender a casa. Em vez disso, ela a transformaria em um santuário, um local de memória para sua família, um testemunho das lições aprendidas sobre perdão, redenção e a força do espírito humano. A Casa dos Sussurros agora seria a Casa da Paz, um novo legado.